O Senhor alimenta o seu povo com a flor da farinha e saciou-o com o mel do rochedo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje celebramos a grande solenidade de Corpus Christi, a festa do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu preciosíssimo sangue, e em profunda comunhão nesta madrugada aqui em Fátima, celebramos esta que é a base, o alicerce, o centro de toda a espiritualidade de Fátima e da espiritualidade da Igreja, a adoração a Cristo Jesus, ao seu corpo, sangue, alma e divindade, que de forma muito particular celebramos nesta grande solenidade de Corpus Christi, mas na verdade é a festa de todos os dias, sobretudo quando participamos devotamente da Sagrada Eucaristia, da Santa Missa. Para melhor celebrarmos esta liturgia com humildade, nos coloquemos na presença de Deus e peçamos o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: Abençoado seja Abraão
pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu-lhe a dízima de tudo. Palavra do Senhor. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste. Nos esplendores da santidade, antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se... Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, no meio da noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou rezar a sequência, você. Durante a homilia, você grava a homilia para mim. Ah, tá verdade. Pode ficar ali embaixo. Ali embaixo, por favor. Terra exulta de alegria, louva o teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Quanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o seu louvor. Hoje a igreja te convida, o pão vivo que dá vida, vem com ela a celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na santa ceia, foi entregue aos que escolheu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, tende de nós piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade e conduzi-nos ao Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Naquele tempo estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar, então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão, para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhe Jesus: dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes, só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de fato uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Eles assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos de fato a grande festa, a grande solenidade do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa solenidade é, sem dúvida, a solenidade da Igreja, a solenidade, o tempo de festejar, de fato, a presença, o cumprimento da promessa de Cristo, que é o de estar sempre conosco. No Evangelho ouvimos a experiência que, na verdade, é uma imagem da própria missa que celebramos. Esta imagem é, sem dúvida, a da celebração onde nos colocamos na escuta de Jesus, nos colocamos em ouvir atentamente, demoradamente os ensinamentos de Cristo e, ao final, a nossa pobreza é oferecida. Na imagem dos 5 pães e dos 2 peixes, temos aqui, sem dúvida, a imagem do ofertório que fazemos com um bocado de pão, um pouquinho de vinho e ainda uma pequena gota d'água. Aqui, significados nos pães e peixes oferecidos, que não significa muita coisa, que não alimentaria nem mesmo uma pessoa, que dirá uma multidão, mas aquela oferta colocada nas mãos de Jesus, logo depois Ele mesmo toma essas ofertas e dá graças e abençoa, sinal, imagem da consagração, e depois é devolvida, é colocada na mão dos apóstolos, a imagem da Igreja, que recebe o alimento abençoado por Cristo, como naquela quinta-feira santa, quando Cristo pega o pão e o vinho e eleva a Deus a sua graça, a sua oração, o seu olhar, e depois de abençoados, são transubstanciados no seu corpo e no seu sangue. Este alimento oferecido, colocado nas mãos dos apóstolos, é distribuído a uma imensa multidão. E de forma muito bonita e significativa, depois de alimentado o povo, temos os cestos, 12 cestos, cheios, plenos, repletos, com o pão abençoado. A imagem, sem dúvida, do pão, do corpo eucarístico de Cristo, que é entregue aos apóstolos, é entregue à Igreja, e os cestos cheios significam justamente a Igreja que, ao longo dos séculos, até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, continua a alimentar o seu povo com seu corpo, com seu sangue, continua a oferecer o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo até a vinda de Cristo. Isso é a missa, isto é a Santa Missa, o sacrifício atualizado em cada Santa Missa.
Muito significativo, meus irmãos, estarmos nesta madrugada aqui em Fátima, na Capela das Aparições, celebrando o Corpus Christi. É justamente um mistério que merece a nossa atenção, merece a nossa mais profunda reflexão. A espiritualidade de Fátima passa essencialmente pela missa, passa pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Mesmo antes da aparição de Nossa Senhora, quando o anjo de Portugal, o anjo da paz, aparece aos pastorinhos, ele traz em suas mãos, na terceira aparição, sobretudo, um cálice com uma hóstia consagrada, da qual pingava sangue, e o próprio anjo diz: rezai, rezai, porque o corpo de Cristo, ele é muito ofendido, fazei sacrifícios, fazei reparação. E o cálice, misteriosamente levitando, o anjo se inclina com o rosto por chão, em adoração e rezando na oração que conhecemos de reparação ao corpo de nosso Senhor. Quando o anjo fala ofereceis sacrifícios, é claro que aqui temos duas perspectivas. A oração, a oferta de sacrifício pode ser também, sem dúvida, a oferta dos nossos sacrifícios. A palavra sacrifício vem do latim sacrum facere, ou seja, tornar algo sagrado, fazer sagrado. E aqui sim podemos oferecer as nossas dificuldades, suportando a cada dia os sofrimentos que Deus nos permite, a oferecer com o amor, tornar sagrado os pequenos atos de cada dia, tornar sagrado a oferta que fazemos das nossas orações, tornar sagrado todos os atos do nosso dia a dia, mas vai para muito além disso. Oferecer sacrifício é, sobretudo, o maior sacrifício que podemos oferecer é o sacrifício de Cristo. O mais importante sacrifício a ser oferecido ao Pai é, sem dúvida nenhuma, o sacrifício da Santa Missa. O corpo, sangue, alma e divindade que oferecemos ao Pai em reparação pelos pecados do mundo é a missa celebrada, a participação fiel, devota, com o coração em profundo estado de graça sacramental. É este sacrifício que, sobretudo, somos chamados a oferecer, a participação cotidiana da Santa Missa. Este é, sem dúvida, o principal ato de amor, de reparação, de súplica, de intercessão, de pedido pela paz, de oração, enfim, de tudo que há de mais perfeito e santo que somos capazes de oferecer a Deus, é uma reta e santa participação da Santa Missa. As aparições de Fátima, elas sempre gravitam, elas sempre circundam o mistério eucarístico, a adoração, a oferta que somos capazes de fazer a Deus da nossa adoração. Peçamos a Deus nosso Senhor que nesta nossa caminhada, sobretudo neste dia dedicado à adoração de forma especial ao corpo e sangue de Cristo, que tenhamos um coração renovado na nossa capacidade de adorar a Deus, na nossa vontade que ela seja ordenada para a adoração, que toda a nossa vida, todos os nossos atos sejam um perene sacrifício de louvor, uma perene oferta de adoração ao Santíssimo Sacramento. Como não lembrarmos aqui do pequeno Francisco, que a cada instante escolhia estar com Jesus abandonado, Jesus no sacrário, Jesus sacramentado. A cada instante o pulsar do seu coração era uma oferta de amor, de recordação, de adoração a Jesus que estava abandonado nos sacrários do mundo inteiro. E sempre ele
parava diante do sacrário e ali a sua alma visitava sacrários espalhados pelo mundo todo, onde a adoração, a reparação pulsava no seu coração. Que Francisco e Jacinta intercedam por nós e que possam, junto de Nossa Senhora, levar o nosso coração em adoração ao Senhor presente em todos os sacrários do mundo, que aqui nesta Santa Missa queremos reparar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preces. Na terceira prece, você reza essa daqui. Elevemos a Deus, meus irmãos, as nossas súplicas neste dia consagrado ao corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Pai que está nos céus conhece bem o que nos faz falta, mas quer que lhe o peçamos como filhos que nele confiam. Com simplicidade das crianças, digamos: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela Igreja Católica e Apostólica em cada país, para que ensine seus filhos a rezar como Jesus, a oração que ele nos ensinou, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos cristãos que se deixaram desencaminhar e se afastaram da simplicidade de Jesus Cristo, para que possam reencontrar o seu Evangelho, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis que estão tristes por terem pecado, para que perdoe aos outros homens as suas faltas, e o Pai Celeste lhes perdoe também a eles, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Por todos nós que aqui rezamos em assembleia, para que o façamos também em nossas casas, em voz alta e em silêncio, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por intercessão do teu Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto na terra e no trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós se vai tornar pão da vida eterna. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a sua santa Igreja. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, que estas oferendas misticamente simbolizam. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vô-la oferecemos pela vossa Igreja santa e católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Leão e o nosso Bispo João, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a Rainha do Rosário de Fátima, e também a de São José, o seu esposo, a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e de todos os vossos santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre o auxílio e proteção por Cristo nosso Senhor. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue
de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Humildemente, celebrando agora, Senhor, lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admitimos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e de todos os vossos santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão, por Cristo nosso Senhor. Por ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, criai todos os bens, e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele confia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, façamos, irmãos, agora a nossa oração jubilar de consagração. Coloca teu coração, a tua vida na presença de Deus. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem do Rosário de Fátima, de São Francisco e Santa Jacinta, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, Rainha, Mãe de